Oi pessoal, tudo certinho por aí? Aqui é a professora Mirelle de Geografia e hoje nós vamos iniciar uma aula sobre geomorfologia que está dividida em 3 partes, a partir das quais trabalharemos os agentes externos da Terra, os conceitos de intemperismo e erosão, os tipos de relevo existentes no Brasil e suas respectivas classificações. Então, vamos começar. No primeiro segmento, vamos tentar entender melhor quem são e o que fazem os agentes externos da Terra e qual a importância do fenômeno do intemperismo para a transformação do relevo terrestre. Esse assunto está inserido na pauta de uma ciência chamada geomorfologia, que é responsável pelo estudo dos processos e das formas da superfície terrestre. Nas aulas passadas, quando tratamos de geologia, parte da discussão girou em torno dos agentes internos da Terra, que são aqueles que formam e dão origem ao relevo terrestre. Nessa aula, tratando de geomorfologia, vamos abordar os agentes externos ou exógenos, que atuam no modelado do relevo, transformando as rochas, erodindo os solos e dando às formas terrestres o aspecto que elas possuem. Dessa maneira, os principais agentes externos do relevo são temperatura, ventos, água, representada pelos rios, chuvas, oceanos e geleiras, animais, cobertura vegetal e até mesmo o ser humano. Esses agentes exógenos promovem 2 tipos de fenômenos, o intemperismo e a erosão. Nesse momento, nós vamos falar mais a fundo do intemperismo, que é o processo de transformação, desagregação ou decomposição que as rochas sofrem na superfície terrestre. Assim, podemos identificar 3 naturezas de intemperismo: o químico, o físico e o biológico. O intemperismo químico é caracterizado pela quebra da estrutura química da rocha ou sedimento. Durante esse processo, a rocha sofre uma decomposição, ou seja, sua composição química é alterada. O intemperismo físico é marcado pela desagregação da rocha ou do sedimento, material de origem, sem que ocorra alteração química do material. Em regiões desérticas, o processo de intemperismo físico tem maior intensidade devido à grande variação térmica, que nós chamamos de amplitude térmica. Em determinados locais, como nos desertos, a amplitude térmica diária é muito elevada. Então, a constante e diferente variação de volume dos minerais que compõem a rocha provoca a desagregação desta e sua divisão em pequenos fragmentos. Nas altas latitudes, o congelamento das águas que penetram nos poros e fendas das rochas durante o inverno também provoca sua desagregação. Isso ocorre porque, ao se congelar, a água aumenta o seu volume. O constante congelar e desgelar causa o alargamento das fendas e o afrouxamento e desagregação da rocha. Já o intemperismo biológico pode ser físico-biológico ou químico-biológico, ocorrendo pela ação dos seres vivos na desagregação ou decomposição das rochas. Vemos como exemplo as raízes das plantas, que ao penetrarem nas fendas de rochas que não apresentam grande resistência, provocam também a desagregação destas. Podemos falar também das atividades de diversos animais, como minhocas e formigas, que facilitam a penetração de agentes químicos e outros que participarão da decomposição da rocha. O gráfico que aparece no slide mostra uma relação entre diversas variáveis, como grau de alteração ou intemperização da rocha, variação de temperatura, nível de precipitação e tipo de bioma. Ele já foi utilizado em uma questão de vestibular do Enem e visa mostrar que nas regiões mais úmidas da Terra, ou seja, com índices pluviométricos constantes e elevados, onde se encontram as florestas tropicais, ocorre a maior alteração da rocha, em decorrência das altas taxas de intemperismo químico. Enquanto isso, as regiões desérticas e semidesérticas são marcadas por intensa aridez, possuindo baixíssimos índices pluviométricos, o que gera uma pequena alteração da rocha, em decorrência das taxas quase ausentes de intemperismo químico.
Portanto, podemos concluir que a água, que é o solvente universal, é um elemento importantíssimo para o processo intempérico, pois as rochas sofrem alteração a partir dela. Esse elemento é fundamental para que entendamos nas próximas aulas a formação dos solos, que são originados a partir da pedogênese, que é o processo intempérico que faz a rocha se transformar em solo. Dessa forma, os solos que existem nas regiões onde há chuvas abundantes costumam ser profundos e desenvolvidos, por conta da elevada disponibilidade da água em estado líquido, que eleva, por sua vez, as taxas de intemperismo químico. Enquanto os solos existentes nas regiões onde há escassez de chuva costumam ser rasos, pedregosos, craquelados e pouco desenvolvidos, em decorrência da baixa disponibilidade hídrica, que causa predominância do intemperismo físico e das baixas taxas de intemperismo químico. Então é isso, galera. Acabamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre geomorfologia geral. Na aula seguinte, vamos tratar com mais detalhes da erosão. Aguardo vocês lá. Um super beijo!